Graças a Deus, meus amados irmãos. Você pode manter sua Bíblia aberta no Salmo 1. Salmo 1. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado. Hoje eu estava orando e agradecendo a Deus por nós sermos verdadeiramente alimentados. A maioria das pessoas, elas passam dias, semanas, meses, elas vão para as igrejas e elas são alimentadas de emoções, elas são alimentadas de movimentos, palavras vazias que parecem ser a palavra de Deus, que mexem com a emoção das pessoas, fazem promessas para as pessoas, e essas pessoas elas saem de lá satisfeitas porque ouviram alguma coisa, se alegraram de alguma forma, mas é tudo fogo de palha. Quando surgiu o dia mau, essas pessoas não aguentam, elas não são aprovadas, elas não resistem como a palavra de Deus orienta. Elas perdem a paciência, elas murmuram de Deus, elas pecam com palavras, pecam com ações, porque não têm maturidade espiritual para lidar com aquela situação. Passam dias e mais dias e não são alimentadas pelo verdadeiro pão do céu, a palavra de Deus. Então quero que você entenda uma coisa: a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o que é dito com base na palavra de Deus é seguro, é confiável. Você pode ter sonhos, você pode receber supostas profecias, você pode ter sentimentos, sentir coisas, mas tudo isso pode te enganar. Tudo isso pode te enganar. Mas o que você vê aqui, na palavra de Deus, você pode agarrar com confiança, com segurança. Isso vai te tornar inabalável. Eu não entendo como é que as pessoas, elas não notam, elas não se incomodam com isso. Elas acreditam que qualquer outro livro deve ser estudado, deve ser lido, deve ser meditado, principalmente quando é uma pessoa estudiosa no mundo secular. Elas entendem que tem que estudar apostilas, que tem que estudar para a prova, tem que estudar para concurso, tem que estudar para aprender melhor sobre uma profissão, tem que melhorar. Mas quando se trata da palavra de Deus, as pessoas se conformam com pouco. Elas se conformam com simplesmente ir para a igreja e ouvir uma coisinha, e ouvir uma mensagenzinha, que geralmente essas mensagens, elas mexem com o ego das pessoas. Elas às vezes também alimentam sentimentos ruins das pessoas. As pessoas têm um sentimento ruim por um irmão, por uma irmã. Aí às vezes aquela palavra parece estar sendo direcionada para aquele irmão, para aquela irmã, e às vezes as pessoas se alegram com isso, se sentem bem por aquele irmão estar sendo atingido. Geralmente as pessoas são assim. Elas querem que seu ego seja massageado, elas querem se sentir bem naquela igreja,
Elas querem toda hora ouvir a voz de Deus, achando que estão ouvindo a voz de Deus. Mas Jesus, em todo o seu ministério, até mesmo quando ele fazia milagres, ele ensinava alguma coisa. Ele ensinava algo. Ele estava lá ensinando a todo momento aos seus discípulos. A todo momento ele estava ensinando na prática a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Você só vai melhorar como um crente se você se dedicar a estudar a palavra de Deus, a aprender a palavra de Deus. Até mesmo quando você estiver entediado, se alimente da palavra de Deus, porque aquele conhecimento que você ganha naquele momento, ele vai servir. Quando vier o dia mau, você vai estar pronto para resistir no dia mau. O Salmo 1 é um salmo muito conhecido por nós. E ele fala da felicidade do justo, da alegria. É bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, alegre. E ele também fala da infelicidade do ímpio, da tristeza do ímpio, do destino final do ímpio, da condenação do ímpio. Esse salmo ele mostra o destino do justo, a vida do justo aqui na terra, como ele vive, o prazer que ele sente em Deus, a alegria que ele sente no coração, e também mostra a vida do ímpio, o destino do ímpio, o sofrimento que está reservado para aqueles que não querem servir a Deus, para aqueles que não creem na palavra de Deus. A Bíblia afirma que na presença do Senhor há delícias perpetualmente, há fartura de alegria. Mas nós precisamos entender o que é estar na presença do Senhor. As pessoas dizem: eu senti a presença de Deus, eu ando na presença de Deus, Deus sempre está comigo, do meu lado. E geralmente essas pessoas, elas são tomadas de ansiedade, depressão, desânimo. Como é que uma pessoa está andando na presença de Deus, ela vive sentindo a presença de Deus, e ela vive tomada de tristeza, ela vive tomada de angústia? Como é que se explica isso, se na presença do Senhor há fartura de alegria, na presença do Senhor há delícias perpetualmente, para sempre? Veja o que diz no Salmo 16, verso 7. Aqui é só para a gente introduzir essa parte de ser bem-aventurado. 16 e 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Deus, ele te aconselha todos os dias. Nós é que às vezes não escutamos os conselhos de Deus. Deus, ele usa desde o pequenininho até o mais velho para nos aconselhar. Ele usa situações para nos aconselhar. Às vezes Deus nos aconselha sem palavras. Deus nos aconselha através da sua palavra. Deus nos aconselha. E o salmista diz: eu louvarei ao Senhor porque Ele me aconselhou. Nós devemos louvar a Deus porque Ele nos aconselhou e continua nos aconselhando, nos ensinando como viver, como escapar neste mundo, como escapar do mal, como lidar com a dor, com a tristeza, com a tribulação. Nós devemos louvar a Deus por isso, por Ele sempre nos ensinar
e às vezes puxar a nossa orelha quando a gente estiver caminhando pelo caminho errado. Até o meu coração me ensina de noite. Se você tiver o hábito de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, até dormindo você aprende. Até dormindo, Deus já me ensinou dormindo. Deus já me deu respostas dormindo. O meu coração, ele me ensina de noite, quando eu estou dormindo. Então Deus te aconselha de diversas formas. Deus te ensina de diversas formas, contanto que tudo esteja de acordo com a palavra de Deus. Contanto que não contradiga a palavra de Deus. Veja o próximo. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Deus aconselha, Deus ensina, e em contrapartida você tem que tomar uma decisão de dizer: eu vou colocar o Senhor na frente dos meus planos. Eu vou colocar o Senhor na frente de tudo. Eu vou colocar o Senhor para controlar a minha vida. Eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. Que Deus seja o meu Deus, que Ele seja o meu Pai, que Ele seja o meu Senhor, que Ele seja o meu guia, que Ele seja o meu professor, que Ele seja o meu consolador. Não adianta você ouvir os conselhos de Deus, você ser ensinado aqui na igreja, e você não tomar uma decisão de colocar o Senhor como o Senhor da sua vida. Colocar o Senhor diante de você. Senhor, guia a minha vida. Apresentar tudo diante do Senhor. Entregar tudo nas mãos do Senhor. Então Deus te aconselha. Mas será que você está escutando o conselho dele? Será que você está aprendendo com a palavra de Deus? Está colocando o Senhor para guiar os seus passos? Controlar a sua vida? Controlar o seu corpo, a sua mente, suas emoções, sua vontade? Será? Porque Ele está à minha mão direita, eu não vacilarei. Quando você coloca Deus no controle da sua vida, você não vacila, você não cai, você não fracassa. Preste atenção aqui, você não fracassa, você não fracassa. E a conclusão do salmista no próximo versículo, olha qual é: portanto está alegre o meu coração, glória a Deus, e se regozija a minha alma. Glória aí é alma. O Senhor me aconselha, o Senhor me ensina, eu obedeço a Deus, eu decido fazer a vontade dEle, eu decido colocar Ele à frente dos meus planos. Aí a minha alma se alegra, aí eu serei verdadeiramente feliz. Sem obediência não existe alegria. Se você é desobediente à palavra de Deus, você não tem como ser feliz de verdade. Não tem como ser feliz de verdade. E não é só aqui na terra, não é só enquanto você está vivo aqui. Ele diz: também a minha carne repousará segura. O meu corpo, quando eu morrer, ele estará seguro lá. Ele estará seguro. O diabo não vai tocar, não vai arrancar. Ele não vai continuar lá no pó da terra. Não vai continuar. É só questão de tempo. Está guardado, seguro, para no momento certo Deus chamar. Aleluia, glória a Deus. Deus chamar. E não é só o seu corpo que vai estar seguro aqui na terra quando você morrer, quando você partir. Porque depois que você morre, a sua alma permanece viva. Ela vai estar no além.
ela vai estar no mundo dos mortos. Aqueles que partiram sem Cristo vão para a perdição, mas aqueles que partiram com Cristo vão para o paraíso. Aleluia. É isso que diz o versículo seguinte, veja aí, Eliezer: pois não deixarás a minha alma no inferno. Essa tradução inferno aí pode confundir as pessoas. No hebraico a palavra é Sheol, que pode significar sepultura ou mundo dos mortos. Mundo dos mortos. Essa é a melhor tradução. Não deixarás a minha alma no mundo dos mortos. Não deixarás a minha alma separada do corpo. O meu corpo repousa seguro na terra. A minha alma repousa segura no céu. Mas um dia a minha alma vai se juntar ao corpo. Por isso que ele disse assim: nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O nosso corpo vai estar lá na terra, mas ele não vai ficar para sempre se decompondo. Glória a Deus. Ele não vai ficar para sempre pó, porque nós dependemos do corpo para sermos completos. Nós só seremos completos quando tivermos corpo, alma e espírito, tudo junto. Então, veja o que a palavra de Deus diz. Você escuta o conselho de Deus, você é ensinado por Deus, você aprende a palavra de Deus, você decide colocar o Senhor na frente de tudo, você decide obedecer e portanto você é feliz. E essa felicidade, ela vem da esperança de que mesmo que você morra, o seu corpo vai repousar seguro, vai estar seguro lá no pó da terra. A sua alma vai estar segura. Deus vai fazer tudo novo, Deus vai restaurar tudo. Nós vemos aqui a doutrina da ressurreição. E esse texto aqui é uma profecia sobre Jesus. Sobre Jesus. Que o corpo dele não permaneceu na sepultura para sempre. Passou 3 dias, ressuscitou. E da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar. Os 3 dias que Jesus Cristo passou na sepultura representam o tempo que a gente vai passar na sepultura. Assim como ele morreu, nós morremos para o pecado. E se morrermos fisicamente, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Deus, aleluia. E o próximo versículo diz: far-me-ás ver a vereda da vida, o caminho da vida, o caminho justo. Mais uma vez o salmista dizendo que Deus ensina, Deus orienta, Deus guia, Deus mostra o caminho correto. Na tua presença há abundância de alegria. Aleluia! Há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetualmente. Qualquer um de nós podemos ter coisas que nos tragam prazer e felicidade, mas ninguém na face da terra, nenhuma coisa é capaz de oferecer alegria para sempre, prazer perpetualmente. Nada, ninguém, mas Deus pode. Deus pode alegria perpetualmente. Por isso que o justo é feliz. Volta lá para o Salmo 1. Por isso que a Bíblia diz: é bem-aventurado. É bem-aventurado. E é dessa felicidade que trata o Salmo 1. Mas você pode dizer: eu conheço muitas pessoas que são felizes mesmo não obedecendo a palavra de Deus. Elas vivem alegres, curtindo a vida, mesmo não servindo ao Senhor. Nós podemos ser enganados olhando para as pessoas do mundo, como Asaf lá. Ele observou a prosperidade do ímpio e achava que o ímpio era mais feliz do que ele.
Ele se enganou. E nós podemos nos enganar, achando que pessoas que não são crentes, elas são mais felizes do que aquelas que são crentes. Mas a palavra de Deus diz que essas pessoas não sabem o que é a verdadeira felicidade. Elas vivem uma ilusão, uma felicidade ilusória, como um sonho. Logo, logo elas vão acordar desse sonho e vão perceber que não são felizes, e vão perceber que não têm alegria de verdade. Elas vivem uma alegria passageira, passa rápido. Elas vivem uma alegria frágil, que depende da situação. Quando tudo está bem financeiramente, quando tudo está bem no relacionamento, na saúde, quando tudo está bem com as pessoas, quando tudo está bem, elas estão alegres. Mas quando vem uma situação difícil, quando vem uma situação ruim, aí são tomadas de tristezas. São tomadas de tristezas. Por quê? Porque é a alegria que o mundo dá. É uma alegria que você precisa negociar seus valores para tê-la. As pessoas, elas dizem: está tudo bem, então eu estou fazendo certo. Não, nem sempre. Porque a alegria que o mundo oferece, você tem que negociar seus valores mesmo, para ter paz no mundo. Para ter paz no mundo, você tem que andar conforme o mundo. Você tem que andar segundo o conselho dos ímpios. Você tem que se deter no caminho dos pecadores. Você tem que se enturmar, se assentar na roda daqueles que zombam de Deus. Para você ter paz no mundo, você tem que se parecer com o mundo. Você não pode defender sua fé. Você não pode defender os princípios cristãos. Se você começar a defender os princípios cristãos, a palavra de Deus, a viver como um verdadeiro discípulo de Cristo, você não tem paz no mundo. Mas você vai ter uma paz superior que o mundo não pode dar. Foi isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz passageira, uma paz ilusória, uma paz frágil, que se acaba num instante. Uma paz que você tem que negociar sua fé para tê-la. Mas a paz que Deus dá é diferente. E é aqui que a palavra de Deus diz: é bem-aventurado. É bem-aventurado. E nós vemos aí que o Salmo 1, ele cita duas coisas. Ele diz que essa pessoa bem-aventurada, ela tem que evitar algumas más companhias. Está aí no versículo 1. Não deve ouvir o conselho dos ímpios, não deve se deter no caminho dos pecadores, não deve se assentar na roda daqueles que zombam de Deus, das coisas sagradas. Então deve evitar más influências. Primeira coisa, evitar más influências. E se você ver no versículo 2, diz que você tem que meditar na palavra de Deus, na sua lei, medita de dia e de noite. Então veja que o salmista diz que se você for essa pessoa que evita más influências, as influências do mundo, que medita na palavra de Deus, você vai ser bem-aventurado. Mas é claro que não basta isso. O que o salmista está dizendo aqui, fazendo aqui, é resumindo como é o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tiago já citou também duas coisas. Ele diz que aquele que segue a verdadeira religião, pura e imaculada diante de Deus o Pai, ele tem duas qualidades. Quais?
ele se guarda do mundo, ele se guarda da corrupção do mundo, e ele tem amor pelos necessitados. Ele ajuda os órfãos e as viúvas em suas aflições. Observe que Tiago já acrescenta o amor. Aqui no Salmo 1 ele fala da palavra de Deus. Mas se você medita na palavra de Deus, se você guarda a palavra de Deus, você vai amar verdadeiramente também. Já Jesus, no Sermão do Monte, ele citou várias qualidades de uma pessoa que é feliz. Ele começa dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, depois os mansos, depois aqueles que choram, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os misericordiosos, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, os limpos de coração. Então, quando o salmista está dizendo que essa pessoa é bem-aventurada, não quer dizer que você só vai ter essas duas qualidades. Você vai evitar as pessoas do mundo e meditar na palavra de Deus, e você já vai ser bem-aventurado. Ele está resumindo como é o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É uma pessoa que vive uma vida santa, uma vida dedicada a Deus. Você deve ser essa pessoa que se dedica a Deus, que ama a Deus, que não se contamina com o mundo, que não se contamina com as coisas do mundo. Volta no versículo 1, que parece que o salmista está querendo dizer como é que uma pessoa se torna um ímpio. Ele diz que primeiro essa pessoa ouve o conselho dos ímpios. Ela ouve primeiro, ela começa a prestar atenção, ela começa a achar interessante. Muitos começam a achar intelectual. Olha, essa pessoa é muito inteligente, é PhD em psicologia, é PhD em comportamento humano, é PhD nisso, naquilo, é um pedagogo, é um grande filósofo. As pessoas se impressionam e começam a dizer: que interessante essas coisas, essas ideias que essas pessoas estão defendendo. Então, primeiro você começa dando ouvidos, achando interessante, se admirando, ouvindo os ímpios. Eu já ouvi alguém dizer que era melhor, que os amigos de lá do mundo eram melhores do que os amigos da igreja, porque entendia mais, compreendia melhor. É claro, se você quer viver no pecado, está cheio de gente lá no mundo para te fazer ficar confortável no pecado. Eles vão te abraçar, eles vão defender você. Agora, se você quer ser confrontado, e esse é o verdadeiro amor, é o amor que confronta, aí você vai ser na igreja confrontado. Você vai ter amigos que vão corrigir você, ensinar você o caminho certo, livrar você da condenação. Então, primeiro você ouve, depois é como se essa pessoa estivesse caminhando, aí ela para, e depois ela se assenta. Olha aí, ela anda, depois ela se detém, ela para, e depois ela se assenta. Você ouve o conselho, depois você se detém, começa a imitar, começa a fazer. Quantos crentes dentro das igrejas estão fazendo coisas de ímpios, às vezes até sem perceber? Eu vou citar aqui daqui a pouco alguns conselhos dos ímpios que muitos crentes e até crentes
estão dando ouvidos. Estão dando ouvidos. Conselhos dos ímpios. Você ouve, depois você começa a imitar, começa a praticar, e por último, você se assenta. Você começa agora a ser um deles, a ser um ímpio. Aí você diz: não, mas eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus. Paulo diz lá em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos. Aí ele começa a citar as características de homens ímpios, de mulheres ímpias, de jovens ímpios, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, arrogantes, orgulhosos, traidores, desobedientes a pai e mãe, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, pessoas infiéis aos contratos, pessoas com dificuldade de perdoar, pessoas ingratas. E o interessante é que Paulo diz, sabe o que? Ele diz assim: tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade. Ou seja, são pessoas que parecem crentes. Pessoas que parecem crentes e são ímpias. São pessoas ímpias, cheias de pecados, que nunca se converteram ou se desviaram da verdade. São pessoas ímpias. Então você precisa saber que existem ímpios lá fora, que estão debaixo da ira de Deus, que tendo tido conhecimento da verdade de Deus, mesmo aquele conhecimento que Deus revelou na criação e na consciência, essas pessoas resolveram não glorificar a Deus. Elas resolveram não serem gratas a Deus. Antes, elas criaram para si os seus próprios deuses, os deuses dos seus corações, o dinheiro, os prazeres. Essas pessoas estão debaixo da ira de Deus. Mas dentro da igreja temos pessoas assim, pessoas que zombam da vida de Jesus, escarnecedores, como disse Pedro, que dizem: quando é o dia da sua vinda? Tanto tempo o cristianismo prega que Jesus vai voltar e nunca veio. Pessoas que zombam de Deus. Todo crente que vive como desviado, que vive como ímpio, ele zomba de Deus. Ele é como aquele servo que diz: o meu Senhor tarda a vir, o meu Senhor está demorando para vir. Jesus não vai voltar agora, eu também não irei morrer agora, então eu vou viver a minha vida desse jeito aqui. Então, existem ímpios, pecadores, escarnecedores dentro das igrejas, e o número dessas pessoas é grande, não é pequeno. Por isso que pregações bíblicas, elas são rejeitadas na maioria das igrejas, porque as pessoas são corruptas, são corrompidas no coração. São pessoas que amam os prazeres sensuais, carregadas de muitos pecados. Ímpios que não amam a Deus. Mas a palavra de Deus diz que você deve entregar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer o seu corpo. E quando a Bíblia diz oferecer o seu corpo, está se referindo a você por completo. Glória a Deus. Se entregue a Deus. Pare de oferecer suas mãos, seus olhos, seus ouvidos para o pecado. Pare de oferecer o seu corpo para o pecado. Pare com isso. Pare de desagradar a Deus.
Ofereça a sua vida como sacrifício santo diante de Deus, agradável, perfeito. Ofereça a sua vida e não se conforme a este mundo. Glória a Deus, aleluia. Não imite o mundo. Não imite o mundo. Transforme a sua mente. Transforme a sua mente através dos conselhos de Deus. Glória a Deus. Se você fizer isso, você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que é interessante nesse versículo? Quando diz experimentar, não é a mesma coisa que dizer: ei, prova aqui essa comida para você ver como é gostosa. Experimentar é você saber testar o que é ou não é da vontade de Deus. É você ter discernimento espiritual. É você ouvir o conselho do ímpio e você saber que é conselho do ímpio. É você ver pecadores caminhando no caminho e você dizer: ali é caminho de pecadores. É você ver roda de escarnecedores e você dizer: estão zombando de Deus. É você saber discernir o que é agradável a Deus, o que é bom para Deus, o que é perfeito. Se você não se conformar com este mundo, entregando o seu corpo em sacrifício a Deus e não ao pecado, se você renovar a sua mente dia após dia, meditando na palavra de Deus, buscando a Deus, você vai saber diferenciar o que é de Deus e o que não é. Glória a Deus. Para mim é tão claro. Eu estive conversando com um pastor esses dias. Eu disse: não, pastor, para mim é tão claro que isso são conselhos dos ímpios, mas as pessoas estão cegas, elas não enxergam, elas estão tão acostumadas. Primeiro conselho do ímpio que entrou na igreja, primeiro, que hoje leva o normal: paternidade controlada. O casal deve controlar a quantidade de filhos. Tem casais que nem querem ter filhos, nem querem, enquanto outros queriam tanto e não podem. Tem outros que dizem: não, vamos só ter um ou dois. Paternidade controlada. E a palavra de Deus só mostra os filhos como bênção, só mostra os filhos como herança do Senhor. Me mostre na Bíblia uma pessoa serva de Deus evitando filhos. Me mostre uma. Eu vejo os irmãos do filho de Judá que morreu e que se casou com a esposa do irmão, porque existia essa lei naquela época de quando um irmão casava e não deixava descendente, o outro irmão tinha que casar com a mulher para deixar descendente para ele. Eu vejo esse caso na Bíblia em Gênesis. Só que esse irmão, ele evitava engravidar. E por causa da maldade dele, Deus matou ele. Aí o outro fez a mesma coisa, e Deus foi lá e matou também. Eu não vejo na Bíblia ninguém querendo evitar ter filhos. Eu vejo mulheres chorando para ter filho. E as condições de muitas pessoas naquela época eram piores do que as de hoje. Muita dificuldade. E mesmo assim, não evitavam. Muito pelo contrário, elas queriam muito, faziam votos a Deus. Nós vemos a palavra de Deus dizendo que os filhos são herança do Senhor. Herança. Feliz do homem que enche deles a sua aljava. O filho é comparado a flechas, e a aljava
era o lugar onde colocava as flechas. Feliz do homem que enche deles a sua aljava. Está lá nos Salmos. Mas hoje, conselhos dos ímpios. O tempo está difícil. O mundo está muito corrompido. As filhas de Ló, que acabaram de sair de Sodoma e Gomorra, caiu fogo do céu, matou todo mundo. E em que elas pensaram? Em ter filhos. Se existia corrupção mais do que aquela, do que hoje, será que não era mais corrompido do que hoje? E mesmo assim ninguém tinha essa mentalidade. Ah, só vou ter filhos quando isso, quando aquilo, quando tiver isso, quando tiver aquilo. E vai adiando. Conselho dos ímpios entrando dentro das igrejas. Crente é para ter filhos até onde puder. Até onde puder. A não ser que haja um risco de morte. Aí tem que tomar cuidado. Fora isso, sua esposa é saudável, seu marido é saudável também, pode ter filhos? Pode. Então tenha. Evitar é pecado, sem contar que os anticoncepcionais têm várias consequências. Uma delas é até câncer do colo do útero, que pode dar. Tira a libido da mulher também. Causa estresse, tem várias consequências. Eu já falei sobre isso aqui, os efeitos dos anticoncepcionais. E pode causar esterilidade depois. Só que eles, você vai encontrar muitos médicos dizendo que não. Dizendo que não. Outra coisa, mulheres de carreira. A Bíblia diz que a mulher, ela deve ser uma boa dona de casa, uma boa esposa e uma boa mãe. Lá em Provérbios diz que a mulher virtuosa, ela é também empreendedora. Ela pode empreender, ela pode negociar, ela pode ajudar o marido nesse sentido, trazendo recursos para dentro de casa. Mas ela não descuida da sua casa, ela não descuida dos seus filhos, ela não descuida do seu marido. Em primeiro lugar está a sua casa. Como diz lá em Provérbios, ela olha pelo andamento da sua casa, ela está atenta ao andamento da sua casa. É um conselho dos ímpios, mulheres, deixarem suas casas, deixarem seus filhos para serem criados por outros, para trabalhar. A educação positiva, que ensina que os pais não podem disciplinar as crianças como a Bíblia manda. Já contei aqui um caso de um pastor que ele foi processado porque ele pregou isso. Ele está respondendo na justiça em prisão domiciliar. E vai pagar uma multa elevada, porque ele pregou o que a Bíblia ensina, que os pais têm que disciplinar os filhos. E hoje eles ensinam que você tem que educar positivamente. Nunca bater, nunca gritar, nunca negar, mas ensinando, mostrando os pontos positivos daquilo. Faça isso por causa disso e disso. Namoro de crente. Cheio nas igrejas de namoro igual ao mundo. Cheio nas igrejas de namoro igual ao mundo. E eu não estou falando de relações antes do casamento. Primeiramente, a Bíblia mostra os princípios de quando um jovem ele firma um namoro, um compromisso com uma jovem. Esse compromisso tem que ser firmado quando já há uma certeza
de que você vai casar com aquela pessoa. Não se namora para conhecer. Se namora quando já conhece. Você corteja, conhece, cria uma amizade, sabe que gosta daquela pessoa, vê as qualidades naquela pessoa, aí decide, vamos firmar um compromisso. Vamos firmar um compromisso, vamos continuar nos conhecendo, vou firmar esse compromisso diante dos seus pais, diante dos meus, diante da igreja, diante da sociedade, e aí a gente vai esperar um momento de noivar e casar. É assim que é o namoro cristão. Agora os jovens arrumam namorados, namoradas, e se der certo, Deus, se não deu, termina e começa com outro. Isso não é namoro de crente. Isso é namoro do mundo. É o mundo que namora desse jeito. Maria, ela estava desposada de José. Ela não estava casada, mas já era como se ela tivesse. Já existia um compromisso ali, uma garantia de que ele era o esposo dela e ela era a esposa dele. Só faltava consumar aquilo, mas já existia essa garantia. Não existia essa de dizer, o relacionamento pode ser rompido. Não, a não ser com a morte ou traição. Só isso era motivo para romper relacionamento. Os jovens são atraídos pela beleza, começam a namorar, vivem como casados, aí depois descobre que a pessoa não presta, aí termina. Isso não é namoro de crente. Essa questão de namoro com beijos, agarrados com atrito, isso daí só veio existir alguns anos atrás. Isso não existia nem no mundo. Nem no mundo isso existia. De namorado estar se beijando. Não existia nem no mundo antes. Pergunte aos mais velhos, para você ver. Pergunte aos mais velhos, os mais antigos, para você ver como era o namoro de antigamente. Isso é pecado. Você beijar uma mulher que não é sua é pecado. Você beijar um homem que não é seu é pecado. 1 Coríntios 7, veja aí. 1 Coríntios 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom seria. Pela situação do momento, muita perseguição, Paulo disse, é bom aí não tocar em mulher, não se casar. Aí olha o que ele diz no versículo 2: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Esse texto aí já refuta essa ideia de ter relações antes do casamento. Paulo diz, bom seria se não casasse, mas por causa da prostituição é melhor se casar. Então esse texto já refuta prostituição no casamento, ou melhor, antes do casamento. Agora veja o próximo. O marido pague à mulher a devida benevolência. Misericórdia. Dá uma luz aí, essa para ele continuar. Calma, irmão, vamos continuar, não tem problema não. Continuando em 1 Coríntios 7, irmãos. Os irmãos vão só escutando, tá bom? Amém. Desliga aí na chave enquanto não há uma garantia que vai chegar.
bênção, irmão, chovendo. Graças a Deus. Olha, irmãos. Em 1 Coríntios 7, Paulo está falando do casamento. Primeiro ele diz que bom seria que não se casasse por causa daquele momento que era muita perseguição. Você se casar, ter filhos, para fugir de perseguição era mais difícil. Aí Paulo aconselhou por causa da necessidade do momento que ninguém se casasse. Mas, se a pessoa não conseguia suportar ficar solteira por causa da prostituição, ela deveria se casar. Já no versículo 4, olha o que diz o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Quem é que tem poder sobre o corpo da mulher? A esposa, o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Quem é que tem poder sobre o corpo do marido? A mulher. Você só tem o direito de usufruir do corpo da mulher quando ela for sua esposa. E a mulher só tem direito de usufruir do corpo do homem quando ele for o marido dela. Enquanto é namorado, não pode. A Bíblia não permite isso. E a gente tem que aprender muito com a cultura judaica. Como eram os casamentos? Como eram os relacionamentos? Não tinha isso que tem hoje. Então, o namoro cristão não pode ter beijos na boca. É pecado. Estimula desejos, prazeres e vai levar ao que Paulo chama aqui de prostituição. Prostituição. É inevitável, irmão. Se uma mulher está lá com um homem se abraçando, colado, se beijando, é inevitável não ter prostituição. É inevitável, uma hora ou outra cai. E se não tiver prostituição, essa pessoa vai pecar em pensamento, vai pecar de outras formas. O pastor Rodrigo Mocelin, ele casou virgem, ele e a esposa dele. Ele nunca beijou a esposa dele, até um certo momento. Eles passaram muitos anos namorando, se eu não me engano, ele já estavam noivos, eu não sei. Ele diz, já faz tempo que a gente está namorando. Já faz tempo que eu estou firme. Então agora eu acredito que eu posso. Aí ele foi tentar beijar ela. Ele disse que não deu certo. Ele quase caía em pecado. Quase caía em pecado. A Bíblia diz em Timóteo que o jovem deve fugir das paixões da mocidade. Das paixões da mocidade. E as paixões da mocidade incluem tudo isso. Se um jovem, ele pega só olhando para uma jovem, imagine ele abraçando ela, se relando nela e beijando ela. Tem gente que tenta justificar dizendo, não, é carinho. Justamente, é carinho, mas é carinho pecaminoso. Um carinho que Deus não permitiu, não é carinho. Então vai lá, faz um carinho na esposa do outro cara. Não é carinho? Se carinho é permitido, então eu vou fazer carinho na mulher do outro homem. Ou eu vou fazer carinho na filha de um homem lá para ver o que ele vai fazer comigo. Nem todo carinho é permitido. Você só pode ter acesso ao corpo da mulher quando ela for sua esposa. Ao corpo inteiro. E você só pode ter acesso ao corpo do homem quando ele for seu marido. Se você fizer isso antes, você está pecando. E existem vários pastores que concordam com isso. Existe um livro do pastor Iago Martins que ele diz isso. O título do livro é Fogo no Parquinho. Da ideia de as crianças perdendo a infância. Os jovens perdendo a juventude porque estão começando cedo, se envolvendo nessas coisas. Se você for ver, tem casos de crianças com 12 anos engravidando.
cheias de malícia, entendendo já de tudo. Agora, por que isso? Por que isso? Porque estão liberando tudo, dizendo que não tem problema, dizendo que é permitido, e dizem, não, é namoro de crente, ele é crente, ela é crente. Será? Será que é namoro de crente? E será que ele é crente? Porque essa é a moda que está acontecendo dentro das igrejas. O rapaz começa a se interessar pela menina, a menina se interessa pelo rapaz do mundo. Aí o que é que acontece? Ele vem para a igreja e diz que aceitou Jesus. Ou ela, do mesmo jeito, vem para a igreja, diz que aceitou Jesus, começa a namorar com o rapaz, dizendo que são crentes os dois, então pode. Não é assim, nem todo mundo que diz que é crente é crente. Até dentro da igreja você tem que escolher a dedo qual é a pessoa certa para você. Não é qualquer pessoa. Não é porque tem nome de crente que dá certo para casar com você. Não é. Então, esse também é um dos conselhos dos ímpios. Que pode namorar beijando, pode namorar abraçando, pode namorar para se conhecer, e se não der certo, termina o namoro e pronto. Deus nunca ensinou isso na sua palavra. Deus nunca disse que um relacionamento tem que ser desse jeito. Você conversa com o rapaz, conversa com a moça, começa a criar um sentimento, começa a gerar uma amizade forte. Aí quando você tem certeza que aquela pessoa é a certa para você, você firma um compromisso. Você só firma o compromisso quando já tem certeza. Não é firmar o compromisso para depois ter certeza. Por isso que muitos namoros terminam aí e a moça sai aí rodando, 2, 3, 4, 5, 10 namorados, o rapaz também, e até dá certo. Até dá certo. Mas isso não é o conselho bíblico, não. Não é o conselho bíblico, não. Então, quem é jovem já está ensinado. Você coloca em prática a verdade da palavra de Deus se você quiser. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. O namoro cristão é cortejo. O namoro cristão é cortejar. É conhecer a moça. Conhecer a moça. Nada de beijos, nada de agarrados com atritos, até se casar. Depois de se casar, o corpo agora dela é seu e o seu corpo é dela, como diz aí em 1 Coríntios capítulo 7. Então esse é o ensino da palavra de Deus. Cabe a você querer aceitar ou não. Quando eu disse que os conselhos dos ímpios entraram dentro das igrejas, é por causa disso. Se eu for pregar isso, eu já falei isso no grupo da outra igreja de onde a gente veio, e isso causou escândalo. Isso causou escândalo. Se você for pregar em muitas igrejas isso causa escândalo. As pessoas vão zombar de você. Porque elas acham um absurdo. Porque elas já estão acostumadas. A mente delas já está acostumada com essa ideia de que pode namorar, de que pode beijar, de que pode agarrar, não tem problema. E como é que deve ser o abraço? Do jeito que você abraça seu irmão. Do jeito que você abraça sua mãe. Do jeito que você abraça um amigo. Se for um abraço além disso, já é pecaminoso. Já é pecaminoso. Esse é outro conselho dos ímpios. Esse é outro. Primeiro, paternidade controlada. Casais controlando a fecundação para não ter filhos, tomando remédios, usando vários métodos contraceptivos, né, para não terem filhos. Isso é pecado. Você está dizendo que o presente de Deus não é bom. Deus quer te dar um presente e você diz, não, Senhor, deixa para depois. Deixa para depois. Não, Senhor, esse presente não dá certo para mim. Mulheres de carreira, mulheres que abandonam suas casas e seus filhos por causa de negócios, por causa de profissão, para atender às necessidades de outras pessoas. Deixam de fazer comida para o marido e vai fazer para outras pessoas no restaurante. Deixa de arrumar a casa para o marido e vai arrumar a casa de uma pessoa de onde trabalha. Né? Deixa de cuidar dos seus filhos e vai cuidar dos filhos dos outros. Né? Mulheres abandonando seus lares para trabalhar. Pode trabalhar? Pode, desde que isso não interfira
no andamento da sua casa, na criação dos seus filhos, na dedicação ao seu marido. Outra coisa também são as ideologias ensinadas nas escolas e o homeschooling. O homeschooling está sendo muito combatido no Brasil. O pastor Rodrigo Conselhinho, os filhos dele, nenhum estuda em escola pública, nem escola particular. Todos eles estudam em casa, homeschooling. O ensino domiciliar. Por quê? Porque hoje as escolas, elas estão contaminando a mente das crianças com ideologias anticristãs. Eu vi professor dizendo isso, que ele se dedica a ensinar a criança que um menino pode ser menina, que uma menina pode ser menino. Ideologia de gênero dentro da escola, isso tem de monte. Lá onde eu ensino, é uma imoralidade quando tem festas. Eu até enviei um print esses dias para mim, rapazinhos rebolando, dançando, como se fosse uma mulher dançando como se fosse uma prostituta, se insinuando, expondo o seu corpo com roupas justas, curtas, dentro das escolas. Tudo pode dentro das escolas, só não pode falar de Bíblia, só não pode falar de Deus. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que seus filhos... Eu já cheguei a rasgar ou riscar páginas de livro de Alice, da escola. Eu digo, eu vou riscar aqui, vou rasgar, e pode dizer ao professor que eu não concordo com isso. Eu não concordo. E você não vai ver esse tipo de coisa de bruxaria, essas coisas, não vai. Então, isso está se tornando normal. Os pais acham que é normal mandar os filhos para a creche, mandar os filhos para a escola e deixar lá, confiar nos professores, confiar na escola. Não pode confiar. Fique atento que o diabo está lá para corromper o seu filho. Para corromper o seu filho. E os pais que puderem, se essa lei for aprovada, o homeschooling não é proibido no Brasil, nem é legalizado ainda também não. Mas se um dia for legalizado, é melhor ensinar, educar os filhos em casa. Porque as escolas hoje está triste. Pastor Rodrigo Mocelin educou seu filho já, eu acredito que ele já entrou na faculdade. Agora. Porque enquanto é criança, é fácil de ser enganado. Nós vemos um caso aí Nós vemos um caso aí nas redes sociais de um casal que perdeu a guarda dos filhos para a justiça, por causa de vacinas. Vacinaram seus filhos e começou a dar reação, começou a fazer mal mesmo. Eles disseram, eu não vou dar mais. Eu não vou dar mais vacina. Por causa disso, o Estado caiu em cima, tomou as crianças deles, eles estão lutando aí. E eles disseram que foram visitar seus filhos agora, depois de algum tempo, não faz mais de 2 meses não. E eles disseram que as crianças já estavam estranhas, com medo deles. Fizeram lavagem cerebral na criança. E é isso que estão fazendo. Lavagem cerebral nas nossas crianças, nas escolas. Pinhacó ainda não está tão corrompido não. Nós vemos em algumas escolas professoras que são crentes, nós vemos, mas temos que tomar muito cuidado e olhar para o que os nossos filhos estão aprendendo nas escolas, E nós temos também outro conselho dos ímpios que está entrando na igreja, é o pastorado feminino. Eu gosto de falar sempre sobre isso. E eu sempre vou falar sobre essas coisas para ver que fica na cabeça das pessoas. Quanto mais falar melhor. Pastorado feminino. Hoje muitas igrejas têm pastoras. E isso não é bíblico. Estou trazendo o celular só para eu me orientar o tempo. O pastorado feminino,
ele só veio a existir, meus irmãos, não faz nem 200 anos. Cerca de 200 anos. Agora, pense aqui comigo. Nós temos quase 2000 anos de cristianismo. Quase 2000 anos que a igreja de Jesus foi fundada aqui na terra. E Jesus, através de seus apóstolos, constituiu pastores para a igreja, nunca pastoras. Nunca, em nenhum momento, a igreja teve pastoras. Aí, 200 e poucos anos atrás, começou a ter. Então, você prefere ficar com a Bíblia, que diz que não pode, que a mulher não pode ensinar nem exercer a autoridade de homem? Ou você vai ficar com a cultura, que diz que a mulher pode ser pastora, porque isso é machismo, seja lá o que for? A mulher pode servir na igreja? Pode. A mulher faz muitas coisas, até melhores que o homem faz. Mas o papel dela não é esse. Não é esse. E para a gente concluir aqui, também, conselhos da psicologia. Nós temos que tomar muito cuidado com os conselhos da psicologia. A psicologia, ela tem base ateísta. Tem base ateísta. A psicologia, a psiquiatria também, as ideias dela foi fundada, vieram de Freud, por exemplo, né? Um psicanalista. Freud, que era ateu. Muitas das ideias da psicologia foram plagiadas, ele pegou de outros. E muitas coisas que a psicologia se chama de verdade nunca foram comprovadas, só foram votadas. Tem um conselho lá, digamos, de 20 psicólogos e dizia, pessoal, vamos aqui voltar se o alcoolismo é ou não é uma doença. Aí levanta a mão quem acha que é uma doença. Aí, se 15 psicólogos levantar a mão dizendo que é uma doença e 5 baixar dizendo que não é, a partir daquele momento, o alcoolismo é uma doença. E é isso que é hoje. A psicologia considera o alcoolismo como uma doença. A prática homossexual, há anos atrás, era considerada uma doença pela psicologia. Mas por causa da pressão do grupo LGBT, das feministas e tudo mais, hoje a psicologia já diz que não é uma doença. Que não é uma doença, a pessoa já nasce assim e tudo mais. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os conceitos da psicologia. A psicologia, ela concorre com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela trata do comportamento humano, ela cuida da alma humana, ela dá solução para a alma humana. Eles dão remédios para tratar as pessoas sem nenhuma evidência de um problema físico. Quando você está com a garganta inflamada, você abre a boca e dá para ver se sua garganta está inflamada. Quando você está com o pulmão, com algum problema por causa de cigarro ou algo do tipo, ou o fígado por causa de bebida, dá para fazer um exame e perceber que tem a doença ali. Mas esses transtornos que a psicologia diz que é doença, nenhuma máquina, nenhum exame detecta problema algum. Não existe problema no cérebro, não existe problema no sangue, não existe problema em nenhum órgão do corpo. Se fosse uma doença, teria um problema no corpo, mas não tem. Antes eles diziam que os transtornos eram por causa de desequilíbrio químico. E pesquisas mais atuais já mostram que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Os problemas que a psicologia trata, transtornos, tantas coisas mais, se não tiver um marcador biológico, um problema. Vamos fazer um exame, tá lá. O cérebro está diferente. O cérebro está diferente. Já tem esse defeito ali. Pronto, é uma doença. É uma doença. Mas se não tiver um marcador biológico, não é doença. Não é. É transtorno, que eles dizem que é transtorno, mas não tem nenhuma prova em laboratório. A psicologia e a psiquiatria é uma filosofia, não é ciência.
É uma filosofia com suposições. Nós já temos muitos exemplos de psicólogas cristãs que penduraram o diploma por causa da consciência pesada, que ela tratava seus pacientes e percebia que não estava agindo correto. A minha sogra, ela tem mais de 20 anos que trata depressão e nunca foi curada. Então, que doutor é esse? Que médico é esse? Que passa tratamento e a pessoa nunca se cura? Torna a pessoa dependente de remédios, torna a pessoa cada vez mais dependente. E às vezes aquele remédio não vai dar jeito, aí tem que colocar um remédio pior, mais forte. E a pessoa passa a vida toda, e tem muitos remédios que têm efeitos colaterais que tornam a pessoa mais depressiva ainda. Eu já vi casos assim. Quem pode curar pessoas de depressão, ansiedade, transtornos, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Amém. Jesus. Se tiver um problema físico, tem um problema no cérebro, tem um problema ali, aí sim, pode ser tratado com remédios, pode ser tratado com alguma coisa. Mas faz exames, bate raio-x, bate ressonância e não enxerga nada. O psicólogo está dizendo o quê? Eu entendo a alma humana, eu entendo esse problema e eu vou lá e vou resolver esse problema. Mas a palavra de Deus, ela resolve todo e qualquer problema para a alma humana. Já vi psicólogos, uma filha de crente chegar para o psicólogo dizendo que tinha dúvidas se gostava de homem ou se gostava de mulher. O conselho do psicólogo foi o quê? Experimente. Experimente. Experimente para ver se você gosta mesmo. O psicólogo ele não pode pregar a palavra de Deus. Se ele pregar e for denunciado, ele perde. Ele perde a sua credencial. O psicólogo, se o psicólogo falar contra o homossexualismo, ele perde. Ele perde. Se for dar conselhos da Bíblia e alguém denunciar, ele perde a credencial. Ele tem que seguir a cartilha, a Bíblia da psiquiatria, que é chamada o DSM. O DSM. Existem muitos psicólogos, psiquiatras famosos. Tem um livro Evasivas Admiráveis de Theodor de Wimpo, que é um grande psicanalista. Ele ensina contra tudo isso. Tem um livro A Culpa é do Meu Cérebro, mostrando que o ser humano ele se vitimiza. Ele quer criar um problema em si para dizer, eu faço isso porque eu tenho uma doença. Eu faço isso porque eu tenho um problema na mente. Eu já vi outro caso de uma jovem para a psicóloga dizer que sentia vergonha da roupa que usava, a roupa de crente. Sentia vergonha daquela roupa, usava saia na escola, ninguém usava. E ela se sentia envergonhada. Ela está errada porque já tem um desejo mundano ali e tem vergonha da sua identidade. Aí a psicóloga disse para a mãe, deixa ela usar, para ela se sentir bem, para ela, isso vai melhorar. Então esse é o conselho. O conselho da psicologia é faça a vontade do seu filho, agrade ele, procure elevar a autoestima dele. A palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus, eu já trouxe aqui uma pregação que eu não pude tratar tudo, mas uma pregação de mais de 1 hora sobre isso. Que a causa de todo problema emocional, ansiedade, depressão, é amor próprio. É amor próprio. Eu já expliquei sobre isso aqui, provei com a Bíblia, que é amor próprio. A pessoa se ama tanto, que ela não consegue abrir mão de muitas coisas. Ela é egoísta, ela quer honra para si, ela quer atenção para si, ela é invejosa. Tem várias coisas, ela ama prazeres, quer viver no pecado e a culpa consome ela. Eu já expliquei sobre isso aqui, que a causa da ansiedade é falta de fé, depressão, falta de fé. A fé está falhando. A Bíblia diz que o
O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Alegria. Se você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito. Aleluia. Se você tem o fruto do Espírito, você tem o quê? Alegria e paz. Glória a Deus. Uma pessoa diz que tem o Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, vive depressiva com ansiedade. A fé está falhando. E eu posso mostrar isso na Bíblia. Tem vários textos que mostram que a ansiedade é falta de fé. A ansiedade é causada pela falta de fé. Mas a psicologia vai dizer diferente. A psicologia vai prescrever remédios e todo tipo de coisa. Vai prescrever. Suicídio, amor próprio. Amor próprio. A pessoa, ela não quer enfrentar aquela dor, não quer enfrentar aquele sofrimento, ela quer se livrar daquilo e não pensa nas consequências do outro. Teve um pai de família que se suicidou, o desespero dele é: eu perdi tudo, não vou deixar nada para meus filhos. Aí se suicidou e deixou o quê? Mais problemas para os filhos. Isso é o quê? Amor próprio. A pessoa se ama tanto que ela não consegue ser altruísta. Ela não consegue enfrentar a dor e o sofrimento por amor à família. Ela prefere tirar a sua vida. Então, a palavra de Deus ensina tudo. Mas quando a gente vai ensinar isso, isso parece o quê? Insensibilidade, falta de compaixão, é não se colocar no lugar do outro. Mas é isso que a palavra de Deus diz, irmãos. É isso que a palavra de Deus diz. Então, quer ser uma pessoa feliz? Quer ser uma pessoa feliz? Quer ser um crente feliz? Você pode ter filhos, tenha filhos. Você seja uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe. Eduque os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Discipline os seus filhos. Você é jovem? Espere em Deus. Glória a Deus. Espere em Deus. Conheça a pessoa. Tenha certeza que aquela pessoa é a pessoa ideal para ser sua esposa ou ser seu marido. Aí firme um compromisso. Glória a Deus. Quer ser uma pessoa feliz? Olhe na escola como é que estão ensinando seus filhos. Preste atenção. Preste atenção, porque o diabo usa os professores. Mais de 90% dos professores são usados para corromper os nossos filhos. Mais de 90% dos professores são usados pelo diabo. Eu digo isso porque eu convivo com eles. A maioria são ateus, agnósticos, não creem em Deus, não creem. A maioria. E até aqueles que se dizem crente, eles são ecumênicos, aceitam toda a religião. Até esses que se dizem crente. Quer ser feliz? Pare de aceitar a autoridade de mulher como pastora. Pare de aceitar isso. E por fim, quer ser feliz? Deixe de se tratar com a psicologia e vá se tratar com a palavra de Deus. Vá se tratar com aconselhamento bíblico. Um aconselhamento bíblico. Tem uma série na Eden+, é um aplicativo cristão. Eden+, se eu lembrar de Jardim do Éden. Tem uma série lá de aconselhamento bíblico. E eles dão muitos aconselhamentos sobre depressão, ansiedade. E eles provam lá com a Bíblia que as pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam depressivas porque elas têm amor próprio elevado. Elas se amam demais. Elas se amam demais. Elas amam mais a si do que ao outro, do que a Deus, do que ao próximo. Um exemplo bem básico aqui. Isso daqui parece sensível também. E eu já citei esse exemplo aqui na igreja. Uma mulher que perde o seu marido. E ela entra em depressão profunda. E muitas até podem até tirar a sua própria vida depois. Isso é o quê? Amor próprio. Amor próprio. Pense aqui comigo. O marido dela é crente. Partiu para estar com Cristo. Ele está o quê? Feliz. Ele está bem. Ele está seguro. Mas por causa da sua necessidade, do seu egoísmo, você diz: eu queria que ele estivesse aqui. E não consegue se conformar e se deixa tomar pela tristeza e pela depressão.
Aí você diz, tem alguma base bíblica? Tem. Jesus dizendo para os discípulos, eu estou dizendo para vocês que eu estou indo para o Pai. Eu vou deixar esse mundo e eu estou indo para o Pai. E o Pai é maior do que eu. Mas vocês não se alegram com isso. Aleluia. Vocês estão tristes com isso. Como é que vocês dizem que me amam? Glória a Deus. Como é que vocês estão dizendo que me amam se vocês não se alegram com isso? Aleluia. Então, se a esposa ama o marido mais do que a si mesmo, ela fica feliz com a felicidade dele. Quando a esposa se desespera, entra em depressão, é porque ela se ama mais do que o marido. É amor próprio. Se ama mais do que Deus também. Por quê? Porque a morte de um justo é para a glória de Deus. E se você quer interromper isso, quer desfazer isso, briga com Deus, xinga, se ofende, é também amor próprio. A gente consegue provar na Bíblia que a causa de todo pecado, todo problema da alma, tudo é por causa do amor próprio. Tanto que Paulo, quando disse que nós teríamos tempos trabalhosos, o primeiro pecado que Paulo cita é o amor próprio. O amor próprio, ele diz, os homens serão o quê? Amantes de si mesmos, amor próprio. E sabe qual é o principal pecado que a psicologia incentiva? O amor próprio. A psicologia ensina você a amar a si mesmo. E a palavra de Deus diz, não ame a si mesmo. Jesus diz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? É não se amar. É não se amar. É negar as suas vontades, é negar os seus prazeres, é negar os seus desejos. Paulo, ele disse o quê? Você deve considerar os outros superiores a si mesmo. Então eu devo me importar mais com o outro do que comigo mesmo. Se você fizer isso. Sabe qual é a solução para a ansiedade e depressão? Autoesquecimento. Não queira glória para si, não queira honra para si, não inveje os outros, se alimente da palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, tenha uma vida consagrada a Deus, que você vai ver a depressão, a ansiedade, tudo embora. Então, esses são os conselhos dos ímpios que entraram dentro da igreja. Eu vi uma igreja tradicional agora trazendo psicólogos para palestrar na igreja. Psicólogo se diz crente. Então as igrejas estão deixando a psicologia entrar dentro dela. Um dos maiores pregadores, comentaristas, John MacArthur, ele era contra a psicologia veementemente. Ele era contra a psicologia. Tem várias pregações sobre isso, tem até livros escritos sobre isso. E ele aconselhava os seus membros sobre isso, contra a psicologia. Contra mesmo. Porque a psicologia, ela é mundana. A psicologia, ela não vem de Deus. Não vem de Deus. Ah, mas o psicólogo é crente. Está sendo enganado. Está sendo enganado. Psicologia não é profissão de crente. Não é. Psicologia, psiquiatria, não é. Sabe qual é o papel, qual é o psicólogo na igreja? O conselheiro bíblico. Conselheiro bíblico. Aquele que aconselha você de acordo com a Bíblia. Aquele que aconselha você de acordo com a Bíblia. Não acredite na psicologia. A psicologia não é ciência. Não é ciência. A psicologia é filosofia humana. Existem várias escolas da psicologia. Várias. Sabe o que significa várias escolas? Significa que existem várias interpretações diferentes. Várias. Uma escola pensa de um jeito, a outra pensa de um jeito, a outra pensa de outro jeito, a outra pensa de outro jeito, e todas elas se contradizem entre si. Então, que ciência é essa? Que ciência é essa? Um diz que é de um jeito, o outro diz que é de outro jeito, um orienta de outro jeito. Então é isso. Então que Deus nos ajude. Você quer ser uma pessoa feliz, um crente feliz? Ame a palavra de Deus, escute os conselhos de Deus e não os conselhos dos ímpios. Né? Que Deus possa nos abençoar. Amém.